O tema de hoje, vamos falar um pouco sobre as pedras preciosas que constavam no peitoral de Aharon e seus descendentes, que seriam os sumos sacerdotes do povo de Israel. Eis que na Perashá que a gente vai ler essa semana, terça-feira, no capítulo 26, lá é dito o seguinte: teremos que fazer esse peitoral do sumo sacerdote, e nesse peitoral do sumo sacerdote seria encontrado lá, deixa eu ver aqui, as pedras preciosas representando as 12 tribos. Aí teríamos rubi, esmeralda, topázio, carbúnculo, ametista, vamos ver mais aqui, ametista e opala. É que às vezes essas pedras elas mudam de nomes de uma tradução para outra. Mas o importante delas é que elas deveriam, melhor, falei 26 e capítulo 28. Capítulo 28. Então, voltando, ó. Rubi, esmeralda e topázio. Segunda fileira, carbúnculo, safira e diamante. Terceira fileira, opala, ágata e ametista. E na quarta fileira, crisólito, ônix e jaspe. Cada uma delas representando uma tribo de Israel. Agora, a parte mais importante dessas pedras que representavam as 12 tribos de Israel, deveria ter uma parte dentro delas que ia constar, e coragem no peitoral do juízo, os Urim e os Tumim, e estarão sobre o coração de Aharon em sua vinda diante do Eterno continuamente. Então, daqui a gente está vendo o que seria mais importante dessas pedras preciosas, que elas constavam com Urim e Tumim. O que seria Urim e Tumim? Urim e Tumim, a palavra Ur, de Urim, é da palavra Or. Or quer dizer luz, a iluminação. E Tumim quer dizer a palavra Tam, a perfeição. Por exemplo, Noah, Ish Tzadik, Tamim, Bedorotav, que não era um homem justo, perfeito, Tamim, em suas gerações. Yaakov também era Yoshev, Istam, Yoshev Ohalim, um homem perfeito, habitante de tendas. Que tendas? Tendas de estudos. Na época dele, de Shem e Eber. Então, Urim e Tumim representaria exatamente isso. Seria a iluminação e a perfeição. Então, e o que continha dentro dela? Aqui estava o nome do Eterno. O nome do Eterno. Aí, aqui tem algumas pequenas diferenças de explicações. Alguns sábios dizem que eram os 72, era o nome divino de 72 letras. Outros dizem que era de 42 letras. Agora, aquele que diz que era 42 letras, ele é baseado na resposta que o Eterno deu a Moshe, quando ele perguntou qual é o nome que eu vou dizer lá no Egito, desse Deus que está me chamando aqui. E Deus responde, Errie, Asher, Errie. Serei o que serei. Somando o nome Errie, dá o número 21. Mais outro Errie, 42. Então, esse é o nome divino. Da mesma maneira que o Ana Bechoar,
uma oração cabalística de grande alcance espiritual, é uma alavanca espiritual, também contém 42 letras nas iniciais de cada palavras. E isso é feito através de uma permuta das primeiras 42 letras do livro de Bereshit. Então, ali é uma permuta de letras para se formar uma Anabechoa. Também a oração do Kadish. O Kadish é uma oração em aramaico, e ela contém dentro dela o nome do Eterno também, de 42 letras. Quando dizemos Tabar, Vitpaar, Vitromam, Vitnazé, Vithadar, Vitalé, Vithalal. Também no Kadish Leiachid também consta essa mesma frase, logo no início. Então, ela corresponde ao número 42, que é o nome do Eterno, 42 letras. Então, Urim e Tumim representava esse nome do Eterno. Então, quando era alçada uma pergunta para o sacerdote, que ele estava com peitoral, então ele tinha que meditar nesse nome divino, e dentro do peitoral, essas pedras preciosas, iam brilhar a resposta. E o que tinha gravado dentro das pedras preciosas? A seguinte frase: o nome das tribos, ainda letras dos nomes dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, e a palavra Shivtei Israel, tribos de Israel. E assim, então, teríamos todas as 22 letras do alfabeto hebraico. E quando fosse levantada a pergunta, ia brilhar a resposta ia ser clara dentro daquelas letras que iriam brilhar para responder. Perguntas relevantes do povo para numa guerra. Como deveria ser, então, uma distribuição das terras. Tudo isso era feito através de Urim e Tumim, desse peitoral do sumo sacerdote. E por que as pedras preciosas? O que isso nos ensina, principalmente? Nos ensina que cada uma das tribos representava uma raridade e e algo específico, especial para o Eterno. Como assim? Ora, a gente vê que depois da geração do dilúvio, Deus espalhou a humanidade, confundiu a língua da humanidade, cada um fala uma língua diferente, e deixou uma herança, que era a herança da idolatria. E deixou só um caminho mais restrito para fazer o serviço divino, que passou através da geração de Eber, que era descendente de Shem também era vivo, aí até chegar a Abraão a Isaac, Jacó, e até chegar às 12 tribos. E as 12 tribos, então, foram abençoadas para receber e vislumbrar a presença do Eterno lá no Sinai. Então, as pedras preciosas, que é uma raridade, essa raridade também se dá justamente com essas 12 tribos. Essas 12 tribos. É dito que na época do segundo templo, o sacerdote usava ainda o peitoral, a pedra da tribo de Shimon se perdeu. E o Talmud vai comentar qual foi a causa dessa pedra ter sido perdida. Entre as justificativas que o Talmud dá, que é mais interessante para nós aqui é sabermos que foi através do jogo de bola. Jogo de bola em Shabat. Que diz o Talmud. Como assim jogo de bola? Já tinha jogo de bola naquela época? Então era um jogo de bola, de uma bola pesadíssima. Que faziam, então, logicamente, apostas, assim como se faz hoje com esse jogo de bola. Então, para esse jogo de bola, é que justamente teve, então, se perdeu a pedra de Shimon. Então, em Shabat, está escrito nessas halachot, sua igreja, não se pode jogar bola em Shabat.
Como fica para hoje em dia, então? Como é que fica essa questão de jogar bola? Então, pela lei, as crianças, logicamente, que não vai se proibir que elas joguem bola. Mas a partir de uma idade que você já é responsável, que a partir dos 13 anos, não se joga mais bola em Shabat. Eu lembro quando participei de um acampamento juvenil na nossa comunidade aqui. Então, o Rabino foi convidado, passei lá uns dias justamente com um jovem nesse acampamento, e chegou o Shabat. Conseguimos levar um Sefer Torá, esse acampamento e tudo mais. Então, chegou a programação do Shabat. E eles costumeiramente jogavam bola. Eu falei, não, jogar bola é proibido. Não pode jogar bola no Shabat. Ah, tá bom, então tira a bola. Eu vou perguntar da questão do banho de piscina. Olha, tomar banho de piscina até pode, mas não pode fazer natação. E quando sair, tu não pode te enxugar, fazendo assim, se esfregando. Também não pode pentear o cabelo. Então, foi muitas leis. Quando chegou o próximo ano, que teve um acampamento, disse, olha, não leva mais o Rabino, que ele vai proibir tudo lá. Então, essa é a questão do jogo de bola. Mas foi por esse motivo que da tribo de Shimon se perdeu a pedra preciosa. Então, essas pedras preciosas são raras, você encontra no mundo. Então, da mesma maneira, você ter realmente esse vínculo com o eterno, a gente percebe que é uma certa raridade. Muitos estão perdidos nos cantos de idolatria. Estamos em pleno século XXI, mas ainda se perde nessa questão. Então, o que precisa a gente fazer? Tomar muito cuidado com objetos religiosos, inclusive conosco. Por exemplo, nós estamos numa esloca. O que seria ali um objeto religioso? Um Sefer Torá. Então, o Sefer Torá, ele é importante, lógico, ele é a base, mas ele em si, aquele objeto, ele é só um objeto. Aquilo não é a divindade. O ensinamento que está passando, está escrito lá, que contido lá, que é importante, mas não a questão em si do objeto. O falecido Rabino Hamu, que era da nossa comunidade aqui, ele não gostava que nós beijássemos o Sefer Torá. Dizia, não, te inclina um pouquinho em respeito e não fazer daquilo um objeto de adoração. Logicamente que a gente, tendo a necessidade de muitos e a simplicidade de muitos, a gente deixa que isso aconteça. Mas é importante frisar sempre, cada esnoga, o Sefer Torá não é objeto de adoração. Aquilo ali é, sim, um objeto que guarda, que preserva todo um tipo de conhecimento. Mas esse conhecimento vai ser passado do professor para o professor, baseado naquilo que está escrito. E isso vem corroborar o que a gente vê em relação a esse peitoral, que era a roupa do sumo sacerdote, principalmente, mas a questão da existência do tabernáculo, que era o santuário, feito ainda na época do deserto. Depois chegou na terra de Israel, ficou em alguns lugares específicos, ficou em Shiloh, ficou em Betel, para depois ser levado até Jerusalém, onde o rei Salomão concluiu a obra do templo. E lá dentro do templo inseriu as coisas que seriam do tabernáculo. Aí ele foi destruído pelos babilônios. Quando retornamos na poder da Babilônia, é construído novamente, já na época de Zorobabel e outros dessa época, e ficamos até o ano 70 desta era. Ele foi destruído de novo. Mas a gente perceber, no capítulo 33 de Êxodos, 33 de Êxodos, bora ler. É o que diz aqui a Perachá sobre bezerro de ouro que o povo fez. E a preocupação de Moshe
com a presença do Eterno no meio de nós. Então Moisés, olha aqui, Moisés tomou a sua tenda, estendeu-a fora do acampamento, longe do acampamento, e chamou a tenda dele de Ohel Moed, mesmo nome que era dado para a tenda que ficaria no tabernáculo. E todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda de Ohel Moed, a tenda do ensinamento, que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, levantava-se todo o povo e punha-se de pé, cada um à entrada de sua tenda, e olhava Moshe por trás, até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e parava à entrada da tenda. E o Eterno, então, falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem à entrada da tenda, e todo o povo se levantava e cada um se curvava à entrada da tenda. E o Eterno, então, falava com Moshe face a face, assim como fala com seu companheiro. Então, essa tenda, isso aqui que é importantíssimo para nós. É como se houvesse duas tendas. A do tabernáculo, chamada de Ohel Moed, e também essa tenda de Moshe, também chamada de Ohel Moed. Então, é nessa outra tenda que o Moshe falava com o Eterno. Daqui a gente vai entender, agora está mais clara a questão. Como Moshe, se ele não era sacerdote, poderia entrar no tabernáculo, onde só o sumo sacerdote entrava, onde estava o Ohel Moed. Depois de Yehoshua, da mesma maneira, como ele poderia entrar nessa tenda? Aqueles 70 sábios, como está lá em Números, que foram convocados e que receberam também a autoridade espiritual do Moshe, estavam também nessa tenda. Então, essa tenda não é a tenda do tabernáculo. É essa tenda também chamada de Ohel Moed, mas que seria a Ohel Moshe, em outras palavras, a tenda de Moshe. Então, é nessa tenda que Deus falava com Moshe, e é onde as pessoas que iam lá buscar o Eterno iam nesta tenda. Depois da morte de Moshe e também da morte do próprio Yehoshua, essa outra tenda ficou acoplada ao tabernáculo. E depois, na época do templo, ficou lá junto, chamada de Lishkat Hagazit. É como se fosse uma parte formada em um U, onde os sábios se sentavam, faziam parte do que seria, então, um Beit-Din, um tribunal, para discutir situações que eram levadas à discussão. Então, aqui nós temos a questão do sacerdócio e dos levitas, mas tem uma parte principal, que era justamente os sábios que iriam receber essa Torá, transmitir essa Torá, e isso permaneceria por geração em geração. Por esse motivo, quando o templo foi destruído algumas vezes, não se perdeu essa questão do guardar a Torá. Ela não estava só na mão dos sacerdotes lá. Esse Ohel Moed estava na mão dos sábios. É essa passagem que a Torá diz em Pirkei Avot, Moshe Kibel Torá Misinai, Sarar Lihoshua, Lihoshua Lizkenim. Então, e os Kenim, Linviim, Vim Messaruha, Lenashem, Kenesse Tagedolá. Então, essa é a primeira Mishnah do Pirkei Avot, da ética dos pais. Que Moisés recebe a Torá no Sinai, no Monte Sinai, transmite essa Torá para Yehoshua, Yehoshua para os anciãos que vieram depois dele, no caso os juízes, esse aos profetas, e esses aos homens do retorno da Babilônia, que fizeram um grande Beit-Din, um grande Knesset. Então, enquanto um Beit-Din teria 71 sábios, esse era composto de 120 sábios, mais um 121. E isso que levou o parlamento israelense, na atualidade, a compor também o Knesset,
parlamento israelense de quantos deputados? 120 deputados. Então, o partido que ganha lá tem que formar uma maioria de 60 mais um, para ter realmente uma governabilidade no país. Então, quando a instituição do templo foi destruída, essa instituição ela continuou. Ela continuou. Depois, com a dispersão, já a partir do século III, mais ou menos, dessa era, então houve a necessidade de se escrever tudo aquilo que estava dentro desses tribunais. Aí sim foi escrito o Talmud, e vários sábios que ficaram separados em várias partes do mundo, que receberam e transmitiram isso mais adiante. E aí ficou algumas dúvidas, logicamente, até pela questão do avanço de situações que a gente vai vivendo. E como é que a gente deve, então, interpretar isso? À luz daquilo que está na Torá, daquilo que virou jurisprudência dentro desses tribunais de cada geração, desde a época de Moshe. Exemplos claros em relação a Shabat. Em relação a Shabat, a Torá diz que a gente não deve trabalhar no dia de Shabat. Mas na Perashá de Vayakhel, daqui a 2 sábados, lá é dita a obrigação que a gente estava de construir o tabernáculo, mas diz lá, mas meus sábados guardareis, nenhuma obra fareis no 7º dia. 7 trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Não acendereis fogo em vossas habitações no dia de Shabat. E depois continua falando sobre a construção do tabernáculo. Então, há uma estreita relação da guarda do Shabat e da construção do tabernáculo. Então, quais os trabalhos que são proibidos de fazermos no Shabat? Não é um trabalho que fica a critério pessoal. Depende do que eu trabalho, então esse trabalho não posso fazer no sábado. E assim cada um tem o seu. Isso é uma parte, mas a parte que unifica todo o povo são aqueles trabalhos relacionados com o tabernáculo. O tabernáculo tinha aqueles pães da proposição. Então, tinha que fazer pão. Como é feito o pão? Arar a terra, adubar, plantar, fazer a colheita, recolher a colheita, peneirar, selecionar, depois assar, melhor, amassar aquela massa, depois sim assar, para ficar pronto o pão. Então, aqui contabilizado 11 trabalhos. Tínhamos também a roupa do sacerdote, com esse peitoral. Isso é uma obra de artífices, tecelões. Então, como é que se faz um tecido? Tu tinha que tosquiar o animal, pentear aquele pelo do animal, depois cortar, secar, depois tecer, para fazer um tecido, depois usar tinta. Tudo isso é um trabalho. São contados 13 trabalhos relacionados à questão de fazer roupa. Depois da construção em si, das madeiras, do corte de madeiras, para fazer o tabernáculo. Essas madeiras numeradas, com letras em hebraico, Aleph, Bet, Gimel, tinha que escrever. No total, dá 39 trabalhos proibidos no Shabat. Esses 39 trabalhos proibidos no Shabat têm relação com o maná que caía dos céus. E que sabe, o maná caía em porção dobrada na sexta-feira, pois não caía no Shabat. E esse maná, ele é lembrado como se fosse um orvalho. Um orvalho. O meu orvalho no hebraico é a palavra tal. Tal. Que é nome até de gente. Tali, é o nome hebraico que se usa. Se diz que aquele matemático Tales de Mileto, também a origem dele seria desse mesmo nome em hebraico, Tal. E quanto vale números? A palavra Tal. É escrito Tet. Lamed, Tet vale 9. Lamed 30, total 39. Então, pelo mérito de nós guardarmos o Shabat, os 39 trabalhos proibidos, a gente recebia aquele maná que não apodrecia
e ficava bom para ser ingerido durante o Shabat também. Então, daqui a gente vê uma relação de uma coisa com a outra. Então, tudo isso era determinado e era passado como era feito. Então, dentro dos trabalhos, arar a terra. Como é que eu faço para arar a terra? Puxo para cá, puxo para lá. Então, eu estou na minha casa. Minha casa não tem piso, digamos, fosse aquele chão. Vou varrer. Isso não lembra o trabalho de arando a terra? Ah, lembro. Então é proibido. Tá, mas se minha casa tem piso, estou arando a terra, então o Talmud fez assim. Uma opinião diz, se tiver piso, então está tudo correto. Pode varrer tua casa, que isso não vai lembrar que estás arando. Outra opinião diz, não, mas mesmo se tiver piso, é melhor ser proibido. Se tu permitir que vai varrer com piso, aquele que não tiver piso, apesar que é permitido varrer também. Então, hoje, como é que ficou a halachá? Hoje, Sefaradim seguem. Se tiver piso, você pode varrer sem nenhum problema. Os Ashkenazim, nesse aspecto, mesmo com piso, não varrem as suas casas no dia de Shabat. Aí pode entrar também na questão, como foi falado, não acendereis fogo em vossas habitações no dia de Shabat. Está muito claro. Podemos fazer fogo no Shabat. A partir do século XIX, surgiu a eletricidade. A eletricidade é fogo. Ou acender uma lâmpada é aquilo um fogo. Então, as primeiras opiniões dos sábios que deram, geralmente eram mais lenientes. Não entendiam que a eletricidade representava uma questão de fogo. Com o passar do tempo, algumas das opiniões rabínicas foram mais restritivas, alegando que a eletricidade no Shabat apresentava um tipo de transgressão. Aí vem a questão do fogo. O que é dito com consenso na maioria dos sábios é o seguinte: se a eletricidade é fogo, como alguns alegam, então que ele faça a berachá do fogo no sábado à noite, entendeu? Borei meorei raesh, uma lâmpada. Aí vai te dizer, não se pode fazer a berachá do fogo de uma pena, não é fogo. Então não é fogo. Então, está comprovando que a eletricidade dessas lâmpadas não é fogo no Shabat. Não sendo fogo, a pergunta é, então, o que é proibido no Shabat? Então, aqui as opiniões elas variam um pouco. O consenso vai dizer, é uma extensão da lei, que chama-se Derabanan, e hoje vão mais além, que é um minhag, desde que surgiu a eletricidade, praticamente para as comunidades judaicas, de não se utilizar a eletricidade no Shabat. Então, se é uma extensão da lei, que é Derabanan, ou até um minhag, aqui vai ter uma situação da permissibilidade em certas situações. Então, por exemplo, preciso fazer uma outra mitzvah. Para fazer uma outra mitzvah, talvez eu necessite transgredir essa extensão da lei, ou então, isso que é derabanan. Então, alguém sente algum pequeno desconforto. Eu posso fazer essa transgressão dessa lei derabanan por situações assim, é o que estabelece a norma no Shulchan Aruch. Se tiver uma necessidade de cumprir uma outra mitzvah, então tu vai ter a possibilidade de transgredir essa lei de Rabanan através de duas situações. Ou de um idólatra, que vai passar aquilo para nós, ou então eu faço aquilo de uma maneira não usual. Como é que eu faço aquilo normalmente? Eu faço com o meu dedo, um exemplo de um trabalho. Eu faço de uma maneira que não seja com o meu dedo, não é usual. Aqui, qual é o objetivo dessas leis? O objetivo delas é me lembrar
que hoje é Shabat. Vou dar um exemplo melhor. Tem pessoas que trabalham a semana inteira. Trabalham, acorda cedo, pode para casa mais tarde, e assim passa o dia. Quando chega no Shabat, é um relaxamento. Ele está, de fato, descansando. Então, ele sabe que é Shabat. Mas tem outras pessoas que não trabalham. Ou porque não necessitam, ou porque não tem trabalho. Então, para elas, tanto faz ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Shabat. Não faço nada mesmo. Daí que é Shabat hoje. Então, para igualar o Shabat para todos, para aqueles que labutam durante a semana inteira e para aqueles que não têm o trabalho, mas hoje é diferente. As pequenas coisas tu não podes fazer. Então, até esse que não trabalha vai saber que hoje é Shabat. Então, aqui a questão não é a questão de se proibir pela proibição em si. É a questão de sempre lembrar que hoje é um dia de Shevut. Shevut é um dia de descanso. Mas que descanso? Descanso que tem que servir ao Eterno. Então, essa aqui a gente aprende da construção do tabernáculo. Todas essas leis minuciosas me dão a noção da realidade, que é justamente a presença do Eterno no nosso meio, mas da parte principal dessa tenda era a tenda onde Moshe recebia contato do Eterno direto. E lá aqueles 70 sábios também receberam. Aqui Roshua também recebeu. E assim foi em diante, de geração em geração. De modo que hoje, depois de vivermos na Galut, na diáspora, por quase 2000 anos, como fica estabelecido a conduta que a gente deve ter perante o cumprimento dessas leis? Então, tem um livro, chama-se livro base, conhecido como Shulchan Aruch, quer dizer, mesa posta, ou mesa pronta. Para a ideia do autor, é um livro. Constasse lá praticamente todas as leis que a gente deve saber a respeito do que é permitido e do que é proibido, em várias situações. Quem escreveu o livro, Hakam chamado Yosef Karo, que era da Espanha, acabou sendo expulso em 1492, saiu, desceu para o Marrocos, do Marrocos continuou até chegar à terra de Israel. E lá, junto com outros sábios, entre eles o próprio Isaac Luria, então ficou um grupo seleto de grandes sábios do judaísmo. Então, onde se teve também um avivamento na própria estudo cabalístico, através desse momento aí. Então, o Yosef Karo, que compilou o Shulchan Aruch, mas já baseado em outras obras que já tinham no passado, como Arbaturim, entre outras obras. E ele estabeleceu, então, 3 grandes pilares para definir a halachá. Ele consultava o que o Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, tinha escrito, Grif, Rabi Yitzhak al-Fassi, e Rosh, Rabbeinu Asher. Então, esses são os 3 pilares da halachá. Logicamente que tem outros sábios também que podem, mas a maioria das halachot são compiladas através dessa decisão desses 3 sábios, que é praticamente da Idade Média. A maior parte, o Rambam, como sabemos, também era da Espanha, e acaba depois se estabelecendo no Egito. Rif, Rabi Yitzhak al-Fassi, vivia no Marrocos, também foi à Espanha, depois volta. E também temos, então, o Rosh, Rabbeinu Asher, que era da Alemanha, e se estabelecer lá na Espanha. Então, daqui a gente tem a base para sabermos como é a halachá. Como muitas delas, às vezes, não coincidia com as normas e halachot que eram praticadas no judaísmo europeu, então temos as inserções do Rabbi Moshe Serles dentro do Shulchan Aruch. De modo que, quando ele foi publicado, tem o Shulchan Aruch que escreveu Yosef Karo, e mais abaixo,
uma escrita um pouco diferente, em letra Rashi, as inserções do Moshe Cérebres. E assim fica completo o Shulchan Aruch, tanto para Sefaradi e também para Ashkenazi. E quando, muitas vezes, uma lei já era costumeiramente praticada, digamos, antes da conclusão do Shulchan Aruch, aí para interpretar aquela comunidade. Vou dar alguns exemplos. Dentro da Tefilá, nós dizemos um Kadish e depois Barechu. Que diz, Barechu et Hashem mevorach. E todo o Kahar responde, Baruch, Hashem mevorach, Leolam vaed. Então isso é dito no começo da oração, antes do Shema Israel. E se a gente perceber no nosso tefiloto, lá no final, antes do Alem Lechaber, também tem de novo lá, Kadish e Barechu. Enquanto isso, num rito Ashkenazi, não se tem mais esse Barechu lá no final. E o Shulchan Aruch estabeleceu no seu livro que deve seguir essa orientação de não repetir novamente esse Barechu lá no final. Mas como? Já antes da conclusão do Shulchan Aruch, se costumava falar isso nessas outras comunidades, elas continuaram então mesmo depois do Shulchan Aruch. E por que dizemos ela lá no final, Barechu? Porque desde muito tempo se tem o fenômeno daquele que chega atrasado na sinagoga. A tefilá de Shabbat. Digamos que ela comece 9 horas, 10 horas, que hora for. Então acredita-se que até um certo momento já se chegou a maioria daqueles à sinagoga, onde no começo, antes do Shema Israel, ele já ouviu o Barechu. Então não tem por que falar de novo. Mas não, para nós tem muitas pessoas que vão chegar de fato atrasadas. E para não serem envergonhadas, e só elas repetirem agora sozinho o Barechu, chegar atrasado, não, podem seguir novamente no ritual. E assim, quem disse, quem não disse, tem aqui a oportunidade de falar no final o Barechu, que é justamente o louvor ao Eterno publicamente. Por isso nós fazemos o Barechu também no final da Tefilá. No Arbit de Shabbat, que é sexta-feira à noite, a gente vai fazer a Minchá, em seguida o Shira Shirim, depois vem o Kabbalat Shabbat. Vamos ler aqueles 6 salmos, que é o Salmo 95, 96, 97, 98, 99, o Salmo número 100, pelo dia da semana. E depois o Salmo 29, que é o Salmo para Shabbat, já que nele contém 7 vezes a palavra Kol, dizer, a voz do Eterno. Então, nesse Kabbalat Shabbat, dizemos depois desse salmo, vem aí o que se diz em relação, está no Talmud, do capítulo 2 do Tratado de Shabbat, o que se acende a vela de Shabbat, o que não pode ser aceso, tirando nessa ocasião. Em seguida, depois vem o Lechadodi. Depois do Lechadodi, antes de chegar para ler o Salmo 92, que é o Salmo de Shabbat especificamente, a gente vai ler 4 frases, que é do Cântico dos Cânticos, do Shira Shirim. Por que a gente lê isso daqui? Novamente, tem aquele que chegou tarde na sinagoga, perdeu o Shira Hashirim, só porque ele fique sem nada. Então, bora repetir aqui essas 4 frases do Shira Hashirim, para aquele que chegou atrasado. Então, a preocupação em tentar facilitar para todos. A gente nunca sabe a circunstância de alguém. Alguém mora longe, quando ele veio, choveu, ou alguém interpelou ele, alguma coisa aconteceu. E ele chegou, de fato, atrasado. Mas a oração, ela deve brindar realmente todos que vão ali para fazer suas orações perante o Eterno. Às vezes, a gente vê alguém, e a gente é essa pessoa muito religiosa, e aquela outra não parece tanto, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Eu tenho uns parentes
Da minha maneira, a gente pensa que aquele que frequenta a esnoga com mais assiduidade, a gente tem, tá vendo? Esse aqui é realmente uma pessoa muito servidora ao Eterno. E aquele que não frequenta, espera que a pessoa não está muito ligada. Então, esse meu parente, ele costuma muito vir à esnoga. Aí, uma vez, eu tive que ir no banco, que era perto da casa dele. E fui 7 da manhã no banco. Quando eu saí, dava para ver na casa dele, a janela, no segundo andar. Quando eu vi, ele estava lá, com o braço estendido, fazendo oração ao Eterno. Isso me impressionou. Até que depois eu comentei com ele, com a família dele. Eu tinha visto ele, falei, tá vendo? A gente pensa que a pessoa não está fazendo essa oração aí. Está lá orando ao Eterno. Ele queria saber como é que eu tinha visto ele na casa dele. Ele pensava que do meu apartamento que eu morava, dava para enxergar na casa dele. Não, eu só tinha visto que eu me aproximei, que fui naquele banco perto da casa dele, lá e vi de manhã cedo aquilo ali. Então, nós todos, cada um tem a sua necessidade de fazer sua oração ao Eterno. A questão da nossa reunião, aquilo é pelo ato de você congregar, de você transmitir experiências e conhecimentos para os alunos, mas o serviço ao Eterno tem que, de fato, brotar do nosso coração. Em qualquer lugar que você se encontre, você tem que fazer sua oração a Deus. Então, essa aqui é a nossa obrigação. Então, todo esse serviço, ele é baseado no que está escrito. E é ordenado da maneira que está escrito. Uma outra questão que a gente deve ponderar aqui é a seguinte. Dentro do ritual de leitura, que é a tefilá, a gente segue um ordenamento. Daí a palavra sidur. Sidur quer dizer ordenamento. Então, primeiro tem a leitura dos sacrifícios, e como eram praticados os sacrifícios. Depois nós lemos vários salmos, conhecido como Zemirot, ou então Pessuquê de Zimrá. Depois chegamos nas bênçãos, nas berachot do Shema Israel, duas berachot antes do Shema, aí lê o Shema, se for de manhã, uma berachá depois do Shema. E daí chegamos na Amidá, a oração por excelência. Oração silenciosa, e cada fiel ali deve fazer sua oração diretamente ao Eterno, sem ter intermediário. Depois, sim, no Shabat, você lê a leitura da Berachá da semana, em seguida a Haftará, que é mais ou menos uma porção, um conteúdo parecido com o que foi lido na Berachá. Aí depois vem o Musaf, que é o adicional para dia festivo, como no caso do Shabat, para assim se ter o término da Tefilá. E durante a semana, da mesma maneira, tem essa mesma sequência. Mas durante a semana, nós temos a leitura dos Korbanot, tanto no começo, como também no final. Aqui, quando é que eu devo ler os Korbanot? No começo ou no final? Então, aqui tem uma grande discussão do Talmud e dos sábios que vieram depois do Talmud, de quando, de fato, a gente deve ler os Korbanot. Os sábios anteriores do Shpanarur, no caso, como eu falei antes, Arbaat Urim, é conhecido, estabelece que a gente deve ler realmente os Korbanot depois da Tefilá, praticamente no final da Tefilá. Então, quando era lido aqui o Shacharit de manhã, então, antes do Além da Shaber, eu leio os Korbanot. Também, quando fosse de tarde, eu fazia a Minchá, sem ler os Korbanot, fazia depois o Arbit. No final do Arbit, eu ia ler os Korbanot. Já que o Arbit, no passado, ele era lido geralmente um pouquinho antes do anoitecer. E os Korbanot, que tem a parte principal, que é o Pitum Haketoret, aquele incensário de elevação ao Eterno. Então, ele era feito no começo e no final.
A pergunta que se faz, a nossa oração, ela substitui os sacrifícios. Como falou o profeta Amós, olha, Roshea, Uno Shalema, Farim Cefatênio, e vai substituir, e vai concluir, vai completar os nossos lábios, nossa oração ao Eterno. Ou seja, vai completar com os nossos lábios os sacrifícios que fazíamos ao Eterno. Então, ele estabelece que devemos ler no final. De um certo momento da Idade Média para cá, com discussão de vários sábios, e depois o sábio cabalista, como o Isaac Luria, ficou estabelecido que devemos ler antes, no começo das Tefilot, no começo do Shacharit, e da Mincha Arbit, no começo da Mincha. Bom, qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: a Amidah, ela é o cerne da oração, e ela que vem em substituição do sacrifício. Então, o incensário era feito em que momento? No templo, onde havia os sacrifícios. Aqui que está um pouquinho da confusão, que está aqui essa discussão. Como era feito sacrifícios? Tem todo o ordenamento que a gente vê no próprio livro de orações, e como se dá essas etapas. Mas aqui tinha o abate do animal. Dessas partes que o animal era abatido, as suas partes eram levadas para o altar. Para o altar que tinha aquela grelha. Mas antes de ele ser ofertado ali naquelas grelhas, o sangue que era recolhido do animal, ele era misturado com vinho e era derramado nos cantos do altar. Nos cantos do altar. Para depois, sim, ser levado às suas partes na grelha do altar. E antes dessa parte do sangue, melhor, depois dessa parte do sangue, e antes de levar para o altar aquelas partes do animal, era feito o incensário. Então a pergunta aqui: o incensário era feito antes ou depois do sacrifício? Qual é o momento principal do sacrifício? É quando o animal foi abatido? Quando foi levado suas partes na grelha do altar? Ah, não. A parte principal do sacrifício era assim, aquela libação de vinho com seu sangue nos cantos do altar. Então, assim era a questão do incensário, era feito depois disso. Se é depois disso, então deve-se fazer depois da leitura da Amidah. Então, se é de manhã, a primeira Amidah, lá no final você lê justamente o incensário, o Pitum Haketoret. Se é de tarde, lê a Mincha, lê o Arbit. No final do Arbit, tu lê o Pitum Haketoret, que é acompanhado, essa leitura, com aquela oração: Enkelohenu, Enkadonenu. Não há como nosso Deus, não há como nosso Senhor. Então, tu lê isso de manhã e também lê isso à noite. À noite. Bom, depois de uma discussão muito grande entre os sábios, eu disse, não, que a parte principal seria você levado na grelha. Isso seria depois do incenso. Então, o próprio Isaac Luria estabeleceu que, segundo ele, que deveria ser dito o Pitum Haketoret antes da Amidah. E a Amidah representaria a parte do animal que era levado nas grelhas, que aquela fumaça assim subia aos céus. Então, por esse motivo, se passou a leitura do Pitum Haketoret para o início da Tefilá, como também se passou no final do Arbit para o começo da Mincha. E o Enkelohenu ficou lido sozinho no final, sem o Pitum Haketoret, e também no Arbit ficou lido sem o Pitum Haketoret. E por isso muitos outros ritos, Faradim, Ashkenazim, também retiraram a leitura do Enkelohenu à noite. Só no Marrocos é que permaneceu essa leitura do Enkelohenu à noite. É o que a gente fala na nossa sinagoga. Quando chega no sábado à noite, e tem o Arbit, então depois do Shilamalot, a gente vai ler o Enkelohenu, como era lido desde o começo
há mais de 1000 anos atrás, sem ler mais o Pitum Ketori, questão do incenso, que já foi dito antes da Minha. Então, assim que é a lei. Então, a gente está vendo como se dá a lei hoje. Então, os sábios que estão ainda presentes na geração de hoje, eles têm por obrigação, baseada no que está escrito, em tudo aquilo que foi ensinado, passado de geração em geração, de como deve ser, de fato, a compreensão e a prática verdadeira dessas leis perante o Eterno. E deixa algumas regras gerais. Regra geral diz o seguinte: se de uma certa maneira alguém não cumpriu assim ou cumpriu assim, então é dito, Elo, Veelo, Divrei, Elohim, Chaim. Estas são palavras do próprio Deus. Então tem a norma que a gente deve seguir, mas se por um acaso você mudar essa norma e seguir uma outra, que também consta, está dentro do limite de variação. A outra, certas leis, tu tens a questão de tu ir pela... Tem várias leis, umas que são mais exigentes, outras que são muito exigentes. Então, por exemplo, se for questão de luto, tu deve seguir, geralmente, as leis menos exigentes. Se for leis de kashrut, de leis de alimentação, deve seguir as leis mais exigentes, ou seja, opiniões mais exigentes. Então, assim que se dá esse modelo de você realmente ter uma prática de cumprir os mandamentos perante o Eterno. Então, compete a nós, que estamos praticantes da lei de Deus, a tentar fazer sempre o melhor, o que tiver a nossa possibilidade, para a gente justamente praticar e servir o Eterno. Assim como fez o rei Davi. O rei Davi, quando quis comprar um terreno para fazer a casa do Eterno, ele não queria que aquilo fosse dado gratuito. Ele queria pagar o maior valor. Assim como também as pedras colocadas no peitoral tinham que ser as pedras mais preciosas, aquelas pedras mais raras. Todo o seu intuito de fazer um serviço ao Eterno. Então, muitas vezes pode ser uma carga pesada individualmente, então muitas coisas são feitas de uma maneira coletiva. E no coletivo aquilo é diluído, de modo que fica fácil para cada um cumprir com a sua função perante o Eterno. Então, nesse conjunto, é que a gente faz o melhor serviço ao Eterno. Tem uma frase, Perov Am Hadrat Meler. Quanto mais gente tiver, maior é a glória daquele rei. No caso aqui, o Eterno. Então, o que a gente tem, que a gente aprende dessa perachá, de ter que saber, temos aqui a questão de fazer a luminária, de fazermos o Ner Tamid, aquela luz contínua, acesa. É dito que na menorá de 7 braços, a luz que estava no meio, essa a gente chama de Ner Tamid. Essa tem que permanecer continuamente acesa. As outras vezes tinha que se mudar, mas essa não tinha que estar continuamente acesa. Daí o termo Ner Tamid, diariamente. Aí a roupa do sacerdote, que representava essa glória perante o Eterno, de tudo aquilo de melhor que nós temos, devemos dar ao Eterno. E hoje, da mesma maneira, por exemplo, tem uma roupa, tua melhor roupa tu deves se apresentar perante o Eterno. Para fazer uma oração, não faz tua oração de qualquer maneira. Ele está de bermuda, vou orar a Deus. Tem uma outra roupa? Tem. Pode uma melhor roupa. Só te apresentar para o Eterno, te apresenta devidamente. Ou seja, não para tua... Aqui tem uma questão que a gente tem que saber, não para você se vangloriar que você é o tal. Pelo contrário, para você dar honra ao Eterno. Então, por isso que às vezes é muito mais cuidado. Quer dizer, sábios, Zaharu Bedivrechem, sábios, cuidado com vossas palavras. Com vossas palavras, você pode aprender a tomar água impura. Então, quando a gente fala
sabe falar uma coisa, ele tem que deixar bem explícito. O objetivo é seguir ao eterno. Se isso vai causar transtorno, por exemplo, eu vi a minha maior roupa, vou para a esnoga, mas meu companheiro tem uma roupa simples demais, vai se sentir meio constrangido com a roupa dele. Toma cuidado. Por isso que tem o uso na esnoga, principalmente, do talete. Talete é uma maneira de tentar igualizar, de igualar aqueles perante o eterno. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente fala. Tem uma história que eu vou terminar no comentário, do cuidado com as nossas palavras. A história é a seguinte: um rabino estava dando palestra na sinagoga dele e falando que você deve doar tudo que você tem. Doer ao eterno. Tá bom, aí tinha um pobre lá na sinagoga, naquela sinagoga. E ele não tinha muita coisa. O que ele tinha era a comida que ele recebia. Os doavam para ele. Mas eu tenho que servir ao eterno. Falado aqui. Aí eu vou dar minha comida ao eterno. E onde está o eterno? Ele pensou. O eterno deve estar aqui dentro da arca sagrada da sinagoga, onde estão os sefarim. Aqui está a morada do eterno. Aí, quando acabou a tefilar, todos foram embora, né? Ele abriu o erralo e botou o prato de comida dele dentro do erralo. Depois, aquele que toma conta da esnoga, o chamar, né? Viu aquilo ali, foi abrir o erralo para fazer uma limpeza e encontrou aquela comida. E comeu. Quando passou o tempo e depois o pobre ficou de novo, disse, olha, Deus gostou. Eu vou deixar outra comida aqui. Foi e deixou outra comida lá. E assim, aquele chamás ia e comia aquela comida daquele pobre, deixava lá. Até que um dia um rabino percebeu. Esse comida aqui na esnoga. Aí eu falei, não, alguém deixa aqui a comida e eu venho e como. Aí o rabino foi ver quem era aquele judeu necessitado. Está deixando aqui tua comida. Tá? Aí ele disse, não, mas foi o senhor mesmo que falou, rabino, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho aquilo que eu tenho. E que eu tenho esse prato de comida. E eu venho e deixo aqui no errado. Então, daqui minha frase. Sábios, cuidado com vossas palavras. Que de vossas palavras podem aprender e tomar água impura. Então, a gente tem que falar isso claramente para não deixar situações dúbias e deixar que, em vez de se fazer uma coisa boa, acabar tendo uma coisa ruim. Bem, vou deixar aqui abertas nossas perguntas, nossos amigos e amigas. Por favor.